Olá, você está no canal da Igreja CI em Blumenau. Agora nós vamos ouvir uma palavra do Evangelho do nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero te convidar a se inscrever nesse canal e também compartilhar para o máximo de pessoas o possível, para que elas também possam ser transformadas por essa mensagem. Então fique com o vídeo e Deus abençoe. Então vamos à palavra, amém? Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho. Quem aqui é cristão? Quero que você participe comigo. Quem aqui é cristão? Às vezes a gente faz uma pergunta, a pessoa fica com medo, né, de estar errada, né? E é uma pergunta tão normal, né? Quem aqui é cristão? Levanta a mão, por favor. Quem aqui é evangélico? Ninguém? Eu sou. Agora tu é, né? Só porque eu disse que eu sou, né? Nós somos evangélicos, certo? Por que nós somos evangélicos? Porque nós caminhamos na palavra do Evangelho que Jesus trouxe à terra. Nós vivemos do Evangelho, nós vivemos no Evangelho e nós buscamos viver o Evangelho. Eu até separei, né? Sobre viver o Evangelho, viver do Evangelho e o que é o Evangelho em si. Porque nós estamos aí fomentando uma cultura evangelizadora nessa cidade, através da liderança do nosso visitante oficial, Jonas e a Márcia. E eles estão criando essa cultura evangelizadora. Mas quando você evangeliza, o evangelizar, a raiz da palavra evangelizar é o quê? Evangelho. Evangelizar é basicamente praticar o evangelho, evangelizar. Ele vem de evangelho. Mas nós precisamos ter esse termo, esse conceito muito firme em nossa mente, em nosso coração, para que a gente de fato viva o evangelho. Porque senão apenas seremos religiosos. Se nós não vivermos o evangelho, não desfrutarmos do evangelho, nós seremos apenas frequentadores de uma instituição religiosa evangélica, gente. Temos um grande risco de estar vivendo isso. Mas em nome de Jesus, se você ou eu estivermos de alguma forma, em alguma intensidade, apenas sendo religiosos, hoje é o dia de nos libertarmos disso, amém? Então, assim, para a gente entender, vamos começar a leitura aqui em Romanos 1:17, que é um versículo emblemático, um versículo que trouxe a transformação da vida de Lutero, por exemplo. Se você estudar a história da igreja no mundo, Lutero foi impactado assim, foi marretado por esse versículo. Eu vou ler aqui com vocês. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Você pode repetir essa frase comigo? O justo viverá pela fé. Mais organizado, no 3. 1, 2, 3. Viverá pela fé. Só temos como viver pela fé. Quem é o justo, gente? O justo é aquele que paga as contas certinho, sem atrasar. Justo é aquele que não tem pecado. Quem é o justo? Quem é o justo para você? Já parou para pensar quem são os justos? Porque se olharmos para a nossa vida e percebermos os pecados que nós cometemos, por um segundo percebemos que somos injustos, somos pecadores, certo ou errado? Quem seria o justo? Aquele que está ok. Mas quem está ok? Se a Bíblia diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Quem é justo? São perguntas que nós precisamos ter muito bem diluídas na nossa mente, porque se queremos viver uma vida evangélica, se queremos viver uma vida evangelizadora, precisamos entender um conceito como esse: quem é o justo? Que vida é essa? Viverá o quê? Por que fala em viver? E o que é essa fé? Nós precisamos... Essa frase aqui dá para fazer uma série, gente. Quem sabe um dia, né? Então, o justo, para você entender, primeiro termo que nós precisamos entender hoje: os justos são aqueles que foram justificados pelo sangue de Cristo.
nós nos tornamos justos. Porque na hora de sermos condenados no tribunal da condenação eterna, o sangue de Cristo veio sobre a minha vida e a sua vida, nos tornando justos. Então, por isso, o termo justificados. Então, nós somos justificados. Por sermos justificados, nos tornamos justos. E por ser justo, nós vivemos. Porque estávamos mortos. Certo ou errado? Porque o salário do pecado é a morte. Então, antes de nos tornarmos justificados, estávamos mortos. E agora, por sermos justos, vivemos. Então, o justo viverá. Então, você vai viver em nome de Jesus. Viveremos eternamente. E se a vida aqui acabar, teremos um encontro com Cristo. E se não acabarmos a nossa vida, um dia Ele vai voltar e nos levar para o lar celestial que Ele foi preparar. Você acredita nisso, amém? Você acredita nisso? Amém. Quanto que tu acredita? Quanto? 30%. Quantos por cento tu acredita? Essa é a fé. O justo viverá da fé. Aí essa frase se torna invertida porque você não é justo, você não vive se você não tiver fé. Então, se você tem fé, você vive porque se tornou justo. Está vendo que frase incrível? Por isso que deu na mente de Lutero. Aí Lutero endoidou com as indulgências, com as coisas que vendiam, terreno no céu e coisa. Você pagava para ter um lugar garantido no céu, pagava para garantir o perdão de Deus. E quando ele viu isso, o que eu tenho que fazer o quê? Quem que eu tenho que pagar? O que eu tenho que fazer? Nada, é acreditar porque alguém te amou primeiro, mesmo sendo pecador. Ele olhou para mim e para você, com amor eterno, nos atraiu para perto dele. Não foi eu, carinha de crente, dizimista. Esse dia eu e o Léo fomos num lugar aqui, a gente estava procurando uma vaga, né? Meu Deus, uma vaga que não tem. Aí tinha uma vaga linda, assim, o Léo que viu, assim. Aí eu falei, meu Deus, essa vaga aqui é de dizimista. Sabe quando Deus te honra, assim, até no trânsito? A gente acha que por fazer alguma coisa, a gente é digno de algo. Gente, eu e você, não somos dignos de nada. Porque Deus nos amou primeiro, mesmo sendo pecador. Lembra disso. Nós não temos capacidade de ser alguma coisa boa. Nós carregamos o pecado dentro de nós. Mas porque um amor eterno invadiu o seu e o meu ser e retirou toda a culpa, todo o pecado, todas as trevas que estavam dentro de nós e nos tornou justos. E por isso vivemos. Então, para que possamos viver e para que a gente entenda que nós somos justos, precisamos acreditar. Por isso que Jesus falou, todo aquele que crê e for batizado será salvo. Porém, todo aquele que não crê será condenado. Porque não é pelo que você faz ou o que eu faço, não é pelo que você se tornou ou o que eu me tornei, não é pelo que eu possuo ou o que você possui, é porque eu acredito que alguém me amou, mesmo sendo o pecador que eu sou. Então a capacidade de acreditar nisso me torna justo e por isso eu acesso a vida eterna. Está fechado esse conceito, amém? Então o justo viverá da... Se você não tiver fé, você não vive. E não é justo. Fechou? Romanos 1,17, guarda no teu coração em nome de Jesus. Então a palavra evangelho, ela no grego, ela é bem parecida, a pronúncia, eu não sou grego, né, gente? Mas a palavra no grego, ela se pronuncia evangelho. Só isso, é a mesma coisa. Claro que tem um sotaque, né? Meu sotaque não é grego, meu sotaque é italiano, desculpa. Mas meu sotaque é de Roma, desculpa, gente. Mas é praticamente a mesma pronúncia, que no grego a palavra evangelho significa exatamente uma boa nova. E no latim, uma língua depois, ela se pronuncia evangelium. Então, bem parecido, que no termo em latim significa boa notícia. Que notícia é essa, gente? Que notícia é essa?
Sabe não? Mas que boa nova é essa? Hã? Estou esperando. Aí, ó, palmas, Jesus ressuscitou. Palmas. Vamos, gente. Vem comigo hoje. Se a gente não se mexer, a gente vai tudo congelar. Tem um monte de pedra de gelo aqui. Então hoje é um dia da gente se mexer. Não faria sentido nenhum ter uma boa notícia se tudo estivesse bem, certo ou errado? Só que não estava nada bem, estávamos separados de Deus. Estávamos condenados, não tinha jeito, não tinha o que fazer, gente. Esquece a possibilidade de mudarmos a rota das nossas vidas se não fosse a vinda de Jesus. Não tínhamos chance. Não tínhamos. Por isso veio uma boa notícia do céu. É a mesma coisa que você e eu estivemos no hospital desenganados. Só tirar o aparelho, só tirar a tomada dos aparelhos da parede e dar tchau. Só isso. E alguém vem e fala assim, ó, ei, tu tá curado. Não é uma boa notícia, não é? Pode levantar e sair. Hã? Tu nem acredita, sério? Meu Deus! Porque é uma notícia tão extraordinária que nem a gente acredita. Aquela notícia que talvez a gente sabe que não tinha chance. Aquele aluno que tirou notas baixas o ano inteiro, teve um comportamento terrível, indo para a secretaria uma vez por semana e nos anos bissexto ia 3 vezes por semana. Não tem aqui, né? Os blumenauenses são tudo comportados. Pena que não tem muito blumenauense aqui, né? Te peguei, né? Tá vendo, né? Aquele aluno que não tinha chance nenhuma, ele sabia que ia reprovar, ele sabia, ele sabe da situação dele. E sai a lista dos aprovados lá no corredor da escola. E ele nem vai ver, porque ele sabe que reprovou. E alguém chama ele, ei, Renan, vem cá ver o teu nome. Ah, eu não quero ver, eu estou reprovado. Vem cá ver, cara, olha aqui. Olha a boa notícia, ele vai lá, aprovado. E ele reconhece, cara, eu não tinha capacidade de ser aprovado. Alguém passou por mim. Esse é o Evangelho. Isso é a boa notícia. Por isso que nas lentes humanas se torna um pouco difícil acreditar, porque no modelo humano não existe coisa fácil. Não existe mamata, não é assim que a gente aprende? Nada é fácil. Tudo tem que conquistar, tudo é na dificuldade. Tudo você tem que correr atrás. Quer estudar, quer um diploma, vai lá, estuda no mínimo 4 anos. Quer comprar uma casa, vai lá no banco, faz um financiamento. Quer comprar um carro, pega um carnê. Tudo é você que conquista com muito suor e simplesmente com o seu próprio mérito. Então tem aquela sensação de poder, que eu posso porque eu fiz, que eu posso, que eu corri atrás, eu me sacrifiquei. Só que quando você vê uma situação de PT na vida, não tinha o que fazer, e alguém olhou para você, te amou e fez por você, humanamente seria impossível. Por isso que às vezes se torna um pouco, para algumas pessoas, difícil acreditar. Mas se você conseguir, talvez não acreditando, mas aceitando isso. Por isso que aceitar a Jesus não é você assim, ah, tá bom, Jesus, eu te aceito na minha vida, vem. Não é assim. A gente pensa que é isso, né? A gente fica pedindo, pelo amor de Deus, aceita Jesus. Não é aceitar Ele porque Ele quer, não. É aceitar que tu é um grande de um pecador. E você estava indo em direção a um poço fundo de condenação. Se não fosse Ele, eu e você não estaríamos aqui. É aceitar essa condição de que Jesus me amou e se entregou por mim. Isso tira todo o controle da minha vida. Isso tira toda a sensação de poder que eu possa ter aqui na terra. Sabe por quê? Deus quer controlar a minha vida e a sua vida.
ele não é um tirano controlador, ele não quer ser um ventríloco, aquele de teatro de boneco, assim, como é que é o nome desse bonequinho que faz assim? Fantoche. Ele quer fazer com que você caminhe nos planos que ele tem para mim e para você. Os planos dele é de paz, é de bênçãos, são mais altos, melhores do que os nossos. E a gente fica nessa correria, querendo ter as próprias escolhas, fazendo o que a gente quer. E a gente não entendeu ainda que Jesus já fez uma obra extraordinária na minha vida, e eu tenho essa dificuldade de aceitar isso. Então vamos lá. E segundo o dicionário brasileiro, a palavra evangelho significa a doutrina cristã, a palavra de Jesus Cristo. E isso me traz uma ideia de que, eu até hoje tive uma boa conversa com o pastor Bartolomeu. Eu estou filtrando alguns conceitos nos quais eu fico criando assim na minha vaga imaginação. E sobre o que é evangelho e o que é teologia. Porque a teologia, ela é essencial para nós, porque a teologia, ela nos leva para um maior conhecimento das coisas de Deus, amém? É isso? O que é teologia? É o estudo de Deus. A teologia, ela me leva para conhecer mais sobre as coisas, a história da igreja, a atuação da igreja na terra. Então eu me torno um conhecedor das coisas de Deus. Teologia é top. Só que a teologia, ela é a percepção humana sobre Deus. Então ela é um movimento da terra para o céu. E só que nós somos falhos, certo ou errado? Então pode haver, por isso que existem quilhões de teologias. Que a gente precisa cuidar com isso. Não é aceitar qualquer teologia, não é aceitar qualquer ensino. Precisamos conhecer a palavra, conhecer a Deus, para enquanto estivermos ouvindo alguma teologia, que a gente possa filtrar ela através do Espírito Santo e saber o que está sendo dito. A gente não pode aceitar qualquer... Por isso que tem muita gente sendo levado a qualquer tipo de teologia, porque tem pessoas que criam teologias que fazem muito bem para o nosso ego, fazem muito bem para o nosso coração carnal, e aquilo me atrai. Nossa, é isso que eu quero, é essa teologia que eu quero viver isso, cheio de promessas, cheio de coisas carnais, cheio de coisas mundanas, promessas de riquezas e coisas terrenas. Porém, nós não estamos falando de coisa terrena. A teologia era para estar na vertical e não na horizontal. O problema é que algumas teologias são formadas num eixo horizontal. Só que por ser teologia, por estar dentro de uma igreja, por ser falado com algumas palavras e algumas linguagens que parecem as coisas de Deus, tem muita gente sendo enganada. E muitas pessoas dominando mentes de milhares de pessoas usando o nome teologia. Porém, nós temos o Evangelho. Que o Evangelho é o movimento do céu para a terra, porque quem trouxe o Evangelho foi Jesus. Quem deu a boa notícia foi Jesus. Não existia Evangelho antes de Jesus, você concorda comigo? Porque o Evangelho é o próprio Jesus. Ele é a boa notícia. Antes de Jesus não existia o termo Evangelho, não existia a vida evangélica. Não existia evangelizar, porque não tinha acontecido a boa notícia na terra. Então o Evangelho, ele é puro, ele é santo, verdadeiro, firme, porque ele não é projetado da terra, ele é projetado do céu para a minha vida e para a sua vida. Então nós precisamos conhecer e viver o Evangelho. Logicamente que a teologia vai nos levar a conhecer cada vez mais. A gente precisa muito da teologia. Só que junto com a teologia nós precisamos viver e desfrutar e conhecer o que é o Evangelho. Então vamos começar a caminhar aqui, amém? Está comigo aí, amém? Então o Evangelho é exatamente isso, é simples, gente. O Evangelho é simples. O Evangelho é o seguinte: nós estávamos tudo lascado,
e alguém olhou para mim e para você, mesmo você sendo pecador, mesmo eu sendo todo errado, eu não fiz nada para merecer nada. Alguém olhou para mim e me amou, com amor eterno, com a sua misericórdia, me atraiu para perto dele, me dando essa ótima notícia, que eu agora sou justificado diante de todas as condenações. Esse é o Evangelho. Sabe por quê? Lá em Romanos 3:23, bota lá para todo mundo ler, para você saber que eu não estou inventando teologia. Por isso que eu gosto de ler bastante a Bíblia. E gosto de mostrar para você. Não, o Carioca falou um negócio lá que eu não, a Bíblia que está dizendo. Eu só reproduzo. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Por causa dessa condição, nós precisávamos de uma boa notícia ou não? Sim ou não? Porque a notícia era qual? Era bem ruim. Estávamos aonde? Destituídos. Nós não tínhamos mais chance. E olha aqui Romanos 1:16. Porque o Evangelho ele é o poder. Olha aqui, ó. Romanos 1:16. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Está vendo? Por isso que o justo vive pela fé. Primeiro do judeu, depois do grego, e assim dos confins da terra, e chegou a nós. Então esse é o Evangelho. Quero que você grave isso. E o Evangelho, gente, ele não é religião, tá? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Não mistura as coisas. A religião, eu posso dizer assim para você, muitas pessoas com o tempo foram encontradas pelo Evangelho, como nós. Só que muitos de nós, talvez na caminhada aí, olhando para trás, alguns de nós podem ter tido a chance de ser encontrado pela religião. E não a religião em si, mas a religiosidade. Onde vivemos num momento em que estávamos presos a dogmas humanos, a costumes, a uma ótica que aprisionava dentro de uma redoma religiosa. Porque o Evangelho não é a religião. A religião, ela veio do termo lá em latim que significa religare. Repete comigo, religare. Ó, tu tem um sotaque italiano também, igual eu? O religare traz sentido a religar. Religar o que, gente? O homem a Deus. Então, a boa notícia foi o quê? A boa notícia veio que alguém veio religar o homem a Deus. Jesus, o Cristo Salvador. Pode dizer um amém por isso, gente? Meu Deus. Eu estou trazendo uma boa notícia ou uma notícia ruim para você? Então, essa religação, o eletricista aí, foi Jesus. A ligação entre nós estava perdida, nós tínhamos nos separado da amizade, estávamos como inimigos de Deus, estávamos debaixo da ira de Deus, e Jesus, como o Evangelho em pessoa, trouxe a religação. Então, quando vivemos através dessa palavra, estamos vivendo a religião, e só existe uma religião. Abre lá Tiago 1:27, só existe uma religião, não existe outra, gente. Escuta aqui, Tiago 1:27, ó: a religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não deixar corromper pelo mundo. A religião é meio que o corpo disso. A receita está aqui. Você está cuidando das pessoas que precisam? Você está sendo um ponto de apoio? Você está sendo a solução para quem precisa? Então você está vivendo a verdadeira religião. Você está se separando da corrupção, do mal, do mundo. Você está vivendo uma vida separada e não vivendo como o mundo vive. Está vivendo a religião. Agora, não existe outro mecanismo. Passou disso é religiosidade.
A religiosidade é a ótica humana da religião. É o que eu acho. O que eu acho? Esse púlpito aqui é santo, não pode encostar. Se tirar daqui, se botar ele aqui, Deus não opera, porque a posição dele é aqui. Quer ver uma coisa de religiosidade? Para a gente entender bem contextualizado. Há uns anos atrás não existia negócio de apagar a luz para adoração, né? Não existia. E todo mundo adorava, era uma benção, né? Aí começou alguns a apagar a luz. E alguns que gostaram, nossa, que da hora, era isso que eu precisava, estão se acabando na bola de fogo lá adorando Jesus. Outros não gostaram, porque acham que não deve apagar a luz. E amém, é um gosto. Acho que gosto não deve ser discutido. Onde é que está o problema da luz apagada e da luz acesa? É aquele que só diz que consegue adorar a Deus com a luz acesa. Mas também tem outro lado, tem agora os que gostam da luz apagada e falam, eu não consigo adorar a Deus na luz acesa, eu preciso da luz apagada, que eu me conecto mais com o Senhor, meu Deus, olha o seu Espírito Santo, apaga a luz e eu já sinto. Não, isso se torna religiosidade, gente. Quer ver um dia, nós fazer um louvor aqui com a luz tudo acesa. Quero ver se você vai ser o mesmo quanto a luz apagada. Se você não conseguir, parabéns, você é um religioso. Estão entendendo o perigo da religiosidade? Não é porque agora a gente apaga a luz que eu não sou mais religioso. Eu sou liberto, eu vivo o reino, eu sou o cara, Jesus está comigo, olha só, eu não sou mais religioso. Eu apago a luz, não, mentira, você pode ser um baita de um religioso. Porque se você for numa igreja que por costume local não apaga a luz, e você fica, não consigo adorar aqui com a luz acesa, não, o Espírito não vem, eu não sinto nada. Você é um baita de um religioso. Está vendo como é que o perigo está em todos os lados? Vamos dar outro exemplo? Parede preta. Eita glória! A igreja cresceu em casas. As casas, ela tem um formato arquitetônico. Tem algum arquiteto aqui, não? Então posso falar coisa errada aqui, posso errar sem querer, desculpa. Engenheiro civil, tem aqui? Aí, ó, meu Deus, não posso errar aqui. Vou falar bem básico assim para não errar. A arquitetura da igreja, ela era baseada em casas. Se você olhar as igrejas mais tradicionais, elas têm um formato de uma grande casa. É verdade ou mentira? Parece uma grande, tem um monte de janela, é um lugar arejado, é claro, porque é uma reprodução de onde começaram as igrejas, eram em casas. Porém, com a modernidade, foi-se entendido que uma igreja, por ser um local grande, com apresentações musicais, com uma palavra, uma palestra, seja conforme você acha que precisa ser chamado isso aqui, foi entendido que a arquitetura de uma igreja precisa chegar mais próximo de um grande auditório, para que possa ter uma visibilidade melhor, menos poluição. Houve também os problemas locais de som externo, por causa das janelas abertas, então é preferível que esteja fechado, porque o som sai menos. Só que aí vem o mesmo povo da luz apagada. Tem um povo que gostou dessa mudança, top! Para mim não pega nada. Para mim, gente, essa parede aqui pode ser amarela, pode ser rosa. Sabe por quê? Eu não vim adorar a parede, eu vim adorar Jesus. Eu vim adorar Deus. Então, para mim, não precisa nem de parede. Estão entendendo? O problema é que tem gente que se apega. Essa parede branca é muito clara. Eu não sinto o Espírito. Qual espírito? O santo ou o outro? Ou então o contrário. Meu Deus, a parede preta é negócio de demônio. É do diabo a parede. É coisa do inferno. Gente, tem nada do inferno aqui não. Fica tranquilo. É Deus que reina nesse lugar. Eu não vim ser adorado. Foi Jesus. É Jesus a pessoa, o centro aqui é Jesus. Então não é para eu me agradar, não é para eu achar legal. Você já saiu do culto perguntando assim, será que Jesus achou legal o meu culto? Ou a gente fala assim, nossa, não gostei do culto hoje. Não, o Giovanni não estava na bênção, acho que não orou essa semana. Tem vezes que a gente sai assim, né? O carioca não está com nada, gente. Meu Deus. É para mim ou é para você ou é para Deus esse culto aqui, gente? Então quem tem que achar legal? Então se preocupe com isso em nome de Jesus. Não se preocupe com quem está do teu lado. Se você precisa chorar, chore em nome de Jesus.
Se você precisa sorrir, sorri. Se você quer levantar sua mão e glorificar, levante. Se você quer se jogar no chão diante do Senhor, se jogue. Se você precisa de uma oração no final do culto e vir aqui para frente, não tenha vergonha, vem aqui para frente, porque é o Senhor Jesus que reina nesse lugar. Não é a minha vontade, não é a sua vontade. Então nós não precisamos de nenhum mecanismo humano para chegarmos a Deus. Precisamos só de um coração que acredita nessa palavra. Eu conheço igreja que se reúne debaixo de uma árvore porque não tem onde se reunir. E o Espírito Santo habita naquele lugar e as coisas acontecem debaixo de uma árvore. Quando chove não tem culto. E nós estamos aqui. Aí a gente fica, esse teto preto, sabe, não que seja o caso de vocês, mas tem pessoas que se apegam à arquitetura. Eu quero me apegar em Deus, gente. Eu quero me apegar na adoração que eu estou trazendo para Deus. É apenas um lugar, são cimento, é isopor, lâmpada. E o meu coração? Está vendo como é que a religiosidade aprisiona a gente? Tanto para os moderninhos aí, nós, quanto para quem também tem a mente histórica, gente. Temos que respeitar, cara. A gente também não pode ficar menosprezando aqueles... Gente, sabe assim, cada um gostou, é legal... Cara, amém, se sentiu bem, esse lugar é para eu, também a gente se sentir bem. Nós estamos trabalhando para isso. Nós estamos trabalhando para cada vez ter mais conforto para a gente. Mas não, gente, a gente tem que parar de olhar nesse eixo, a gente tem que olhar nesse eixo aqui, para Jesus. Então, quando você sair da sua casa, já saia em adoração. Não dependa do Aleluia para... eu não senti nada, não consegui nem adorar a Deus. Mas será que e se o dia que o Aleluia fala assim, nós não vamos louvar? A igreja que puxa a música aí que nós vamos tocar. A pessoa, se fosse assim, que músicas que a gente trouxe de casa para adorar a Deus? Ou se a gente veio dentro do carro já xingando a mulher, brigando com os filhos, e já chega cabreiro, aí sai do carro, santo. Pai do Senhor, boa noite. Estamos aqui para adorar o Senhor que vive. Né? Gente, é sério? Não é para rir não, é para chorar? Oh, Jesus. Estão entendendo como é que é? A religiosidade, ela pega todo mundo, gente. Não é o moderno, e não o moderno é todo mundo. Então nós temos que cuidar. Nós não estamos vivendo religiosidade. Nós estamos vivendo o Evangelho. E nós temos que ser... Aqui depois eu falo, lá no final. Primeiro, assim, eu reparti o Evangelho em 3 conceitos. O Evangelho, eu acabei de falar o que é o Evangelho. É isso aí, gente. É isso aí. É o que Jesus trouxe para a humanidade. Simples assim. Do jeitinho que nós somos. Agora, viver do Evangelho. É a segunda fatia desse bolo, dessa noite, desse momento que nós vamos viver em Jesus. Muito diferente do que a gente pensa. Viver do Evangelho está ligado a desfrutar de tudo o que Deus fez por nós, disso aqui, desfrutar do Evangelho. Viver do Evangelho não é viver do mecanismo evangélico, onde muitos pensam que talvez por ter um dom, por ter uma habilidade ou por ter alguma coisa, ele agora vai usar o Evangelho para se sustentar e fazer as coisas que quer, como muitos estão fazendo um mercado gospel, fazendo mecanismos financeiros usando o Evangelho. Isso não é viver do Evangelho. Viver do Evangelho não é ser sustentado pelo Evangelho, porque o Evangelho não sustenta ninguém, o Evangelho salva as pessoas. O Evangelho veio para tirar eu e você da condenação. Ele não tem nada a ver com moeda, ele não tem nada a ver com nada que seja aqui na terra. O Evangelho é uma abdução. É um disco voador do céu que veio salvar eu e você. É isso aí. Quando tu viu assim, já estava lá no céu. Eu não fiz nada para estar aqui. Não fiz nada mesmo não, te amei, é assim mesmo. Vem para cá. O Evangelho não é isso, gente. Tem muita gente que está se enganando, querendo criar formas financeiras através do Evangelho, usando a igreja do Senhor, usando as ovelhas do pasto de Cristo, sangrando elas, tirando tudo que elas têm para viver da gente. Isso jamais. O Evangelho não é isso. Nós precisamos
cuidar para não sermos enganados, porque essas pessoas que querem viver do Evangelho, elas estão com um discurso muito suave, mas estão com a faca debaixo da blusa, para quando ele abraçar a gente, ele vai arrancar nossa lã, vai tirar nossa carne e vai sobrar só o osso. E de ovelha, não se mata a carne dela, não se faz isso. A ovelha, ela está para produzir o leite, a lã. E se também não tirar a lã dela, não sei se você já viu uma reportagem de uma ovelha que estava há muitos anos perdida, e ela estava com muita lã, ela já não enxergava mais nada, ela não conseguia comer direito, não conseguia nem se movimentar, quase morreu por causa que nunca foi tirada a sua lã. E quando ela foi tirada, ela toda bonitinha, comendo, toda feliz, porque a ovelha, nós precisamos produzir, nós temos coisas a serem tiradas de nós para o Evangelho, para a igreja. Então, se nós não produzirmos, nós também vamos ficar maus, vai ser ruim para nós também. Só que não se mata as ovelhas de Cristo a preço de moedas. Então, se você tem algum dom, se você tem alguma habilidade extraordinária que veio do céu, que você entregue ela da mesma forma que você recebeu, de graça. Que você não aceite nenhum mecanismo financeiro, que você não pague nenhum lugar para escutar uma palavra, porque a palavra veio de Deus, ela é de graça a todos nós. Para você pagar uma palestra, no máximo comercial, no máximo da tua empresa, no máximo profissional, mas quando se trata do Evangelho puro, simples, nunca pode ser cobrado. Não deixe isso acontecer e não alimente isso em nome de Jesus. Amém? Vamos ler Tito 3:3, para a gente entender o que é viver do Evangelho. Viver do Evangelho, desfrutar. Fomos servidos pelo Evangelho. Olha o que Tito 3:3, até o 7 eu vou ler, tá? Houve um tempo, gente, se isso aqui faz sentido para você, sei lá, no meio aí, enquanto eu estiver lendo, vai dizendo amém aí, só para, nossa, fez sentido para minha vida. Se liga aqui, ó. Houve um tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade, na inveja, sendo detestáveis, odiando-nos uns aos outros. Mas, quando se manifestar a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, Evangelho, nosso Salvador, não por causa dos nossos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados pela sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Olha o que éramos e o que somos a partir do Evangelho. Então eu e você podemos desfrutar disso. Em você e em mim houve um lavar regenerador do Espírito Santo. Para que você lava algo limpo? Só que as pessoas que são enjoadas com o carro, né, que o carro está limpo, vai lá lava de novo, né? Ah, mas eu já vi. As irmãzinhas lá que são muito cuidadosas da casa, né? A casa está limpa, mas ela tem que limpar. O vidro está limpo, mas ela está ali. Ó, pegou, viu? O que você lava se está limpo? Não precisa. Estávamos sujos. Estávamos podres com o pecado sobre a nossa vida. Porém, no dia em que se manifestou a graça do nosso Senhor, fomos lavados, nos tornando justificados pela sua graça. Então isso é viver do Evangelho. Sabe o que é? Nos sentir felizes. Apesar de não estarmos vivendo uma vida aqui do jeito que talvez gostaríamos, com os recursos que gostaríamos de ter, talvez não dependendo de coisas humanas, mas dentro de nós uma alma contente, porque talvez se essa vida passar e eu não conseguir ser tudo o que eu quis ser, essa vida passando eu vou estar reinando com Jesus Cristo no céu. Então é essa alegria que nós precisamos carregar, gente.
Você consegue entender isso, amém? Tu acredita nisso, amém? Eu quero que tu saia daqui feliz com o Evangelho, porque ele atingiu a sua vida. Cara, agora eu sou crente desde quando nasci. Mas filho de crente não é crentinho não, gente, é pecadorzinho. Filho de peixe, peixinho é. Filho de crente, pecadorzinho é. Tem que ser salvo também. Então aqui, temos uma herança. Já pensou um dia assim, vi uma carta lá na sua casa, um telegrama assim, sei lá, existe ainda telegrama, gente? Eu tô tão velho assim. Existe ainda telegrama? Vamos lá. Já pensou se chega uma carta no teu correio falando assim: parabéns, descobrimos que você é filho do Bill Gates, do Silvio Santos, e você tem uma herança para vir buscar aqui. Olha, já tem gente entendendo tudo aí já. E é só você vir buscar, temos muitas riquezas aqui para você. Já pensou? Meu Deus. Gente, ai Senhor, eu não sei nem lidar com isso. É muita riqueza, é muito dinheiro. Eu não estou falando disso, gente. Eu estou falando que eu e você somos herdeiros do universo. Somos herdeiros da vida eterna, de tudo que há e que existe, que foi criado. É do meu Pai. Se é do meu Pai, é meu também. Toma, diabo, para de me acusar. É assim, tá vendo? É só desfrutar. Gente, sabe aquele herdeiro que está só esperando o pai morrer para pegar a herança? Só que no nosso caso, não precisa esperar o pai morrer. É só esperar chegar lá, porque estamos indo a cada dia, estamos indo em direção à Nova Jerusalém. Vamos ser encontrados por Cristo. Ele vai nos servir naquele banquete. Gente, você quer honra maior do que essa? Então, por isso que mesmo entristecidos aqui na terra, precisamos ter a alma contente, porque isso vai acontecer e acabou. É a agenda de Deus na minha vida e na sua vida. A agenda de Deus, gente, não tem. Não tem para onde. Você acredita nessa agenda ou não? Abre lá Romanos 8 e 15. Eu tenho que ler para você acreditar mais ainda. Eu quero que você saia daqui doido no Evangelho hoje. Romanos 8 e 15. Olha lá. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos da sua glória. Está vendo que não é só uma mata? Se participamos dos seus sofrimentos, também participaremos da sua glória. Então se prepara, gente, aqui é para ralar mesmo. Se joga, fecha o olho e deixa bater. Mas aquele que vive em nós reinará eternamente. É isso que a gente pode desfrutar. Então não há medo mais em nós. Não tenha medo de dizer sim para Jesus. Não tenha medo. A maior proposta da minha vida, da sua vida, é seguir a Cristo. Olha só outra coisa, Romanos 8 e 31. Esse aqui é um dos versículos mais assim, ai, que delícia ouvir um negócio desse. O que diremos, pois, diante dessas coisas? E aí? Quando o diabo começar a te acusar, jogar coisa na tua cara, lembrar do teu passado, assim, o que eu vou dizer diante de você? O quê? Se Deus é por mim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o próprio filho, mas se entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele a graça todas as coisas? Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Gente, é muito poder sobre a minha vida e sua vida, gente. É muita graça, é muita herança, é muito presente, é muito tudo. Eu e você andando, sabe, é como se nós andássemos cheio de jóias e ouro brilhando assim pelo mundo, porque essa luz não é luz de riquezas terrenas, é a luz da salvação brilhando em mim e você, no meio de um mundo de escuridão. Olha aqui,
Quem os condenará? Foi Cristo que morreu. E mais, que ressuscitou, está à direita de Deus. E também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será esses dias atribulados que você tem vivido? Problemas em casa, problema no trabalho, problema de saúde? Será a angústia? Será seus problemas passados, as coisas que têm aprisionado a sua memória de mágoas e traumas antigos? Será perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Será mesmo que isso? Nada nos separará do amor de Cristo. Jesus veio de uma vez por todas com um plano infalível a fim de nos salvar. Então nada pode nos separar. Isso é o Evangelho. Agora viver o Evangelho. A gente já entendeu o que é viver do Evangelho, que é desfrutar disso. Receber, vestir a camisa. Se tornar parte dessa história. Agora, o que é viver o Evangelho? Olha o que Agostinho de Hipona disse. É muito interessante essa frase. Se você crê somente naquilo que gosta no Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas apenas em si mesmo. Então, para todas as nossas escolhas, temos o ônus e o bônus. Você acredita nisso? Gente, tem muita coisa para falar ainda. Eu acho que vou deixar para a próxima quarta. Vamos correr. Abre lá Marcos 16:15. Não é sobre, gente, só conhecer a história. Deus não quer que você só conheça a história, só saiba sobre, mas quer que a gente viva isso. Olha o que diz aqui, ó. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e pregue o Evangelho a todas as... Nós precisamos viver uma vida evangélica, uma vida que caminha sobre uma boa notícia. Nós precisamos ter um comportamento que traga boa notícia para o mundo. Inclusive, temos que lembrar que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Então, como vamos nos comportar de forma diferente? O sal, ele tem muitas propriedades. Ele traz tempero. Ele, no ramo têxtil, ele é usado para fixação de cores nos tecidos. Sabia disso? O sal também é utilizado para cura. Minha mãe, quando eu batia, ralava, ela vinha com uma faixa. Ela botava vinagre e sal assim, enrolava em mim assim. Aí eu dormia com aquele troço fedendo na perna. Mas no outro dia estava curado. Até hoje eu uso água, vinagre e sal na garganta, para quando a garganta está muito irritada, assim. Ainda bem que a Lu não está aqui, médico, né? Médico adora essas receitas de curandeiro, né? O sal, ele traz cura. E o sal, ele também traz sede. Você já comeu uma comida salgada? Ou qual é a primeira coisa? Quando tu vai numa pizzaria, ou então numa churrascaria, faz tempo que eu não ando daquela, né? Não é a última, assim, ultimamente eu vou só no espeto correndo, né? O espeto está correndo, não é o espeto corrido. Faz tempo, meu Deus, saudade. Ô Jesus. Eita. Ó, já até perdi, Senhor, meu Deus. Quando tu vai na churrascaria, na pizzaria, o que tu faz de noite? Já leva aquele copinho d'água para a cama, né? Porque vai dar sede. O que você aprende com isso e eu aprendo com isso? Nós precisamos causar sede no mundo. Sede de Deus, sede da palavra, sede das coisas do Evangelho. Então o nosso comportamento tem que causar curiosidade. Tem que causar, que isso? Por que ele vive assim? O que está acontecendo? Onde é que tu vai? Como é que é a tua vida? Eu quero fazer parte disso. Se a minha vida e a sua vida causa sede naqueles que não conhecem, isso é viver o Evangelho. Nós fomos chamados para viver o Evangelho, não só para assistir o Evangelho, não só para achar lindo. Nossa, que lindo! Ai, que lindo! Que maravilhoso esse trabalho desses evangélicos! Não, é para eu e você estarmos participando disso. Deus me deu e te deu habilidades extraordinárias para desfrutarmos e vivermos o Evangelho. Olha aqui, Romanos 10, para a gente fechar. Romanos 10 e 13. Essa aqui é a palavra para todos nós. Todos nós somos missionários, gente.
Missionário não é só aquele que vai embora, abandona tudo, vai para outro país ou vai para outro estado. Não é só aquele que para de trabalhar no secular e vive na integralidade. Não, todos nós temos uma missão. Nós, quem sabe a sua missão está no seu trabalho, quem sabe a sua missão, o seu campo missionário é a sua faculdade, o seu campo missionário pode ser a sua família. Cada um tem um nível de envolvimento na missão, mas todos nós somos missionários. Olha que texto incrível. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora uma pergunta. Como, pois, invocarão a quem eles não creram? Como crerão naqueles que nunca ouviram falar? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Olha só, você percebe que tem várias camadas aqui? Tem as camadas, tipo assim, ó, pega comigo aqui. Como que a pessoa vai... Porque a palavra, qual é a palavra do Evangelho? Aquele que crê será salvo. Como vai crer se ele nunca ouviu falar? Ó, a camada evangelizadora. As pessoas precisam ouvir o nome de Jesus. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela só foi atrás de Jesus porque a Bíblia diz assim, ó, alguém falou que Jesus ia passar. Olha o evangelista aí, ó. Ela foi. Mano, para ela entender que Jesus ia curar ela, essa pessoa que falou sobre Jesus deve ter falado muito bem sobre Jesus. Porque a Bíblia diz que ela tinha gasto tudo o que ela tinha. Ela já sofria há 12 anos. Pensa numa pessoa que não tinha mais nada, já tinha gasto todos os seus recursos. Alguém fala de uma pessoa que vai passar. Será que ele falou assim, ó, passar um cara aí, tenta lá. Será que ele falou isso? Ou ele teve um cuidado de falar detalhes sobre quem estava passando? Porque ela não gritou, ela não chamou, ela pensou, cara, se eu apenas tocar na orla do seu vestido, eu vou ser curado. Para ela ter esse subsídio, gente, alguém falou para ela. Para ela ter esse conceito, alguém falou de Jesus para ela, e bem falado. E o que a minha vida e a sua vida tem falado de Jesus? Precisamos entender muito forte isso. O que as nossas redes sociais falam de Jesus? Porque a gente tem o costume de compartilhar pegadinha, gente caindo, metendo a cara no chão, gente caindo na água, a gente compartilha tudo que tem direito. Gente chutando, trecho de jogo de futebol, nada disso é pecado, gente, não tem problema, pode, manda pra mim que eu gosto de rir também. De vez em quando aquela fala assim, o que você tá rindo aí? Cara, eu vejo cada coisa, meu Deus, cara. É isso que eu pago a minha internet, pra ver essas coisas ridículas aqui. Só que a nossa rede social precisa ter a marca de Cristo, gente. Porque o mundo investe milhões, bilhões para enfiar ideologias, coisas erradas na cabeça de todo mundo. E o que nós estamos fazendo? A gente não consegue compartilhar nem os próprios vídeos das pessoas mais próximas de nós aqui. Às vezes a gente compartilha um vídeo nada a ver de alguém, mas às vezes de um amigo nosso, dos jovens, alguém está aqui, está se metido aí, está fazendo qualquer coisa aí. Valoriza, gente, valoriza. É uma palavra. Eu duvido, tem pessoas que te seguem que não me seguem, então a minha vida não vai atingir essas pessoas. Essas pessoas que te seguem precisam ver Jesus em você. Isso não só em redes sociais, mas a roda de convivência que está na sua vida, talvez pessoas que você vê durante os dias, eu nunca vou ter a chance de evangelizar, mas porque você está lá para evangelizar ela. Você foi colocado naquele lugar, então por que você não fala? O pastor que tem que falar. Eu não estou lá. Então me chama que eu vou. Onde é que tu trabalha? Eu vou mesmo, sou carudo. Como que vão crer se ninguém fala? Gente, tem uma história real, aconteceu com a gente. Nós íamos fazer uma vigília. Quem vai em vigília? Pessoa crente que gosta de orar, certo? Os crentes que não gostam já não vai. Quem dirá os que não são crentes, certo? A gente marcou uma vigília de adolescente. Era uma vigília muito forte, assim, tipo 1000 adolescentes nessa vigília, era muito forte. E uma menina, era sexta-feira, 10h30 da noite, essa vigília. E uma menina que tocava violão com a gente no grupo louvor dos adolescentes. Estou falando de pessoas de 14, 13 anos. Ela ficou chamando a amiga dela a semana inteira na escola para ir nessa vigília.
Essa menina, que negócio de crente, que negócio de igreja, não quero. E essa menina sofria depressão, um problema sério de identidade e tal. E quando essa menina do violão falou assim, ei, vamos lá com a gente, vai ter cachorro quente, ela já, opa, só porque falou que ia ter comida, ela resolveu ir. E esse é o testemunho dela, ela só foi porque ia ter comida. E ela endoidou, ela falou, eu vou nesse negócio de vigília aí, ver o que é, só vou para comer mesmo. E foi. Acabou a vigília, a menina aceita Jesus. E come cachorro quente, danado. Passou, ela começou a frequentar o grupo, lindo, menina forte, ia evangelizar com a gente, cara. Aí um dia ela resolve contar o testemunho dela. Aí ela falou assim, contando o testemunho, eu tenho vários problemas de identidade, não conheci o meu pai, e vivi de casa em casa e tal, vários problemas que ela foi contando, e eu estava determinada a cometer o suicídio naquela semana, e eu ia tentar vários dias, e não iria passar de sexta-feira o dia da minha morte. Só que no dia que eu decidi me matar, eu vim nesse negócio de vigília. E na verdade o meu eu antigo morreu e agora eu estou viva novamente. E é por causa de um convite. Por causa de uma pessoa chata. Vamos lá, vamos. Gente, nós temos um café que é um chamarisco. Você não precisa nem falar que é igreja. Vamos tomar um café? Chama bem na quarta-feira. Eu pago para você, você nem tem dinheiro. Faz fiada ali com o Júnior. Hoje eu estou arrumando problema para você, cara. Mas é pelo reino, cara. Vamos botar a alma aqui dentro. Vamos encher esse lugar de gente aqui. Vamos investir, gente. Às vezes, para levar pessoas a Cristo, a gente precisa investir dinheiro, investir nosso tempo, investir gasolina, dar carona para alguém. A pessoa mora lá em Curitiba. Vai lá buscar ela, bota aqui. Mas faz força. Nós não estamos fazendo força. O Evangelho, o reino de Deus é tomado à força. A gente precisa imprimir força para que as pessoas possam ouvir o Evangelho. Nós precisamos ser corajosos, porque se o momento que elas precisar clamar o nome de quem elas não conhecem, ninguém falou para ela, ninguém teve o tempo de falar que alguém salvou e amou a vida daquela pessoa. Mas nós estamos aqui, nós conhecemos. E se não falamos, estamos nos tornando negligentes. E talvez tenha aqueles que não tenha desenvoltura ou não tenha a habilidade de ser essa pessoa. Como a Bíblia diz, e como pregarão se ninguém os envia? Olha outra camada do Evangelho. Quem sabe você vai ser a pessoa que envia pessoas. Você vai ser alguém que vai abençoar missionários, que vai colocar pessoas, vai segurar a corda do missionário para ele ser sustentado. Quem sabe você não é a pessoa chamada para a pregação, chamada para a exposição de uma igreja, mas você é aquele que nos bastidores está sustentando uma família missionária. Como pregarão se ninguém envia? Quantas pessoas poderiam estar sendo enviadas, porém por causa de uma negligência da nossa parte, nós não estamos enviando. E nós aqui, o CI Blumenau, nós carregamos uma palavra de que nós somos a sede missionária do CI no mundo. É dessa igreja que parte a missão da igreja CI. Vocês não têm noção, essa igreja é a sede missionária. Então nós, provavelmente, alguns de nós aqui vamos ser enviados, vamos sair para qualquer lugar do mundo, mas também muitos deles vão ser enriquecidos por Deus, mas com o propósito de bancar e enviar missionários. Então recebe a unção da riqueza aí, gente, em nome de Jesus. Mas agora não seja muquirana, né? Vamos, olha, não sobe aí, só para a gente terminar. Então Deus não... tu ri, né? Deus não vai te abençoar para ser esse que envia, se nós, no pouco que nós já somos, nós não somos generosos. Nós temos que já carregar a palavra do reino, que é generosidade, é o envio, é o propósito com Deus, porque daí nós vamos de fato viver o Evangelho. Ore, pega essa palavra em casa, Romanos 10, 13 ao 15, e leia mais uma vez, 2, 3, tenta digerir o que Deus está falando no seu coração, tente você se localizar nessa palavra, quem eu sou nessa palavra? Será que eu tenho a oportunidade de falar e eu não estou falando para ninguém?
Ou então será que eu falo e amém, eu estou dentro, mas eu também posso ser o que envia? Quem eu posso ser aqui? Abre lá Mateus 16 e 24 para a gente terminar. Viver o Evangelho não é ganho, é perda. É sobre entrega. Olha o que diz Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Aqui tem um termo que às vezes a gente não presta atenção. Quando ele fala, tome a sua cruz. Jesus não está falando só a cruz não é os meus problemas diários, cada um cuida do seu, se vira aí nos seus problemas, carrega a tua cruz, não. Sabe por quê? A cruz que Jesus carregou era dele? Era de quem? Então quando Jesus fala de cruz, ele não fala da minha, ele fala do fardo de alguém que eu e você estamos prontos para carregar. Qual é a cruz que você e eu precisamos carregar? Porque alguém já carregou a minha. E eu preciso carregar a de alguém. Seja de um ministério dessa igreja, seja de um departamento, seja de alguma pessoa, seja dar atenção, seja ajudar, seja visitar, seja carregar a pessoa até que ela consiga caminhar com os próprios pés. Busque em Deus. Deus, onde está a cruz que eu preciso carregar?